Já é uma tradição aqui no Jornal Dia News, o nosso querido Vitor Costa. Nós tivemos as semifinais, as quartas de final, as últimas quartas, né? E temos os classificados. Temos semifinais da Copa do Mundo de Clubes definidas. Os 4 times, olha, são 4, né? 4 times que vão disputar as semifinais. E dessas semifinais sairão os finalistas da Copa do Mundo de Clubes. Bom, tudo isso nós vamos conversar com o Vitor Costa a partir de agora no Direto da Redação Especial. Tá bonzinho, Vitor? Tudo bem, tudo bem. Como é que foi o final de semana? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Bom descanso. Tá vendo ali a Joel, mas não causou problema não, né? Foi tranquilo, né? Inclusive a gente esteve junto no evento aí, eu, Joel, Ezequiel, estivemos todo mundo junto no evento, mas... Que evento? Foi um arraiá familiar, um evento assim tranquilo, de quem felizmente. Foi a família? Foi daqui do pessoal do jornal aqui, a gente tava todo mundo lá em Timon, visitando a Joelma, por sinal. Então, foi uma boa anfitriã? Foi. Chegou depois de todo mundo, mas isso não... Não, mas aí, pelo amor de Deus, ela é anfitriã da festa, chega depois de todo mundo. Exatamente. Bom, mas... É aquela lista assim, não, vamos aí, vamos ficando aí. Vamos ficando aí. Eu chego já. Fica à vontade, eu chego já. Chego já. Mas deu tudo certo, no final deu tudo certo, ainda bem, felizmente. O Vitor é um homem de paciência. Não, o Vitor só com sua esposa. Exatamente. Aí leva a esposa e fica esperando. Não é um negócio, rapaz, pelo amor de Deus. Aí o Vitor leva a esposa, fala, não, vou fazer uma média aqui para levar. Tá, fica esperando lá e tal. Um negócio... Ô Vitor, jogaram. Vamos lá. Jogaram Bayern de Munique e PSG. Isso no sábado já. No sábado, né? Não, vamos lá, os confrontos anteriores. Vamos começar pelo Palmeiras. Palmeiras e Chelsea. Isso, foi o primeiro confronto. Foi o primeiro confronto. O Palmeiras, mais uma vez, sem produzir nada. O Palmeiras hoje tem um elenco para ganhar do Chelsea. Sim. Não é que o elenco do Chelsea é superior, tecnicamente, financeiramente, mas o elenco do Palmeiras é mais acabado, mais pronto, tem mais repertório. E dentro do contexto Copa do Mundo de Clubes, pelo que o Chelsea mostrou e pelo que o Palmeiras deveria ter mostrado, eu acho também que era um confronto que poderia ter essa possibilidade do Palmeiras, com o parêntese de que o Palmeiras, de fato, para esse confronto... As imagens, divide aí. Nessa partida, o Palmeiras, de fato, estava com problemas de desfalques. Tinha alguns jogadores, principalmente de meio de campo, que é muito, muito importante, e que de fato não puderam jogar por questão de lesão, de suspensão. Mas, tirando isso das lesões, o Palmeiras mesmo assim ainda ficou devendo bastante futebol nesse Mundial. Devendo muito. O Chelsea compra todo mundo, né? É incrível. Pareceu. Porque, olha, é assim, Vitor, todo jogador que aparece, o Chelsea comprou. O Chelsea comprou. O Chelsea não tem fair play não, Vitor? Pois é, o Chelsea, assim, o que defende o Chelsea dentro desse fair play financeiro europeu é que o Chelsea vende muitos jogadores da base. De fato, é um time que... Aí tem ali uma compensação, isso, né? Aí sempre que você vende um jogador da base, digamos, fazendo aqui um exemplo, se você vende um jogador por R$100 na base, aqueles R$100 se transformam em R$200, porque seria o fiscal, pensando na forma fiscal. Porque você evita comprar, ou seja, você não gasta dinheiro e você acaba recebendo esse dinheiro, ou seja, é 100% de lucro. Isso abre uma margem de gastos dentro desse fair play financeiro para o Chelsea muito grande. E aí ele vai comprando todo mundo. Além disso, o Chelsea também faz contratos muito longos. Contratos de 8, contratos até de 10 anos já está sendo feito. E isso ajuda. Isso ajuda na hora do equilíbrio fiscal. No entanto, a gente está falando isso hoje. Daqui a 5 anos, 6 anos, o Chelsea vai estar bem sufocado. Pelo menos essa é a expectativa. Bom, Chelsea ganhou do Palmeiras, classificado. O outro jogo, Fluminense contra o Al Hilal. O Al Hilal. Mais uma vez um show do Fluminense. Exatamente. E foi mais um show do... Atenção, porque se você considerar Palmeiras, Flamengo, Fluminense, quem mais? Botafogo. Botafogo, os 4 brasileiros. O Fluminense era o quarto. Sim. Você pensava em quarta força. Presta atenção, os tricolores aí, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo, pelo contrário, eu estou aqui exaltando o Fluminense. Estou falando que a mídia encarava assim, né? Era quarta força. A gente pode olhar até mesmo como o que foi o início de ano do Fluminense pensando em Campeonato Brasileiro. Até o Renato chegar. Exatamente, o Fluminense estava disputando ali contra o Z4 e foi para o Mundial, né? Ganhou, escapou
No ano passado o Fluminense também quase foi na briga do rebaixamento também. Então, de fato, o Fluminense chega como quarta força. E tá dando show. Dando show. Tá dando show. Então, ganhou o Chelsea, ganhou o Fluminense. Nesse do Fluminense, dá só o destaque, porque mais uma vez com gol piauiense. O Hércules havia feito gol na partida das oitavas de final, que deu a classificação para o Fluminense, e agora, mais uma vez, o Hércules fez o gol da vitória, que ele é natural de Jaicós, e mais uma vez o piauiense fazendo diferença. E o Fluminense eliminou o Al Hilal, que tirou o Manchester City. Exatamente. Então é uma vitória. E de todos os. A gente tinha feito aqui o prognóstico de quem poderia passar, foi o único que a gente errou. Exatamente. Dos outros 3 a gente acertou. O Fluminense a gente colocou como Al Hilal passando, mas o Al Hilal também tem uma questão, não tirando o mérito do Fluminense de forma nenhuma, que fez um jogo brilhante. O Al Hilal também teve uma questão muito física, a gente percebeu durante o jogo. O jogo, como tinha chegado na prorrogação contra o Manchester City, daquela forma que foi um jogo muito intenso, era o Manchester City, então é sempre muito intenso. O Al Hilal chegou já com a perna já mais cansada contra o Fluminense. Mas foi só meia hora, mas olha, com tantos jogos, isso e o horário também. Na questão física tem um impacto muito grande. Os caras estão jogando no meio da tarde, muito calor. Então vai jogar Chelsea e Fluminense. É uma semifinal. É uma semifinal. Chelsea e Fluminense. Então, peraí, já a gente coloca, vamos voltar as imagens lá, Fabrício, a gente coloca já aí a tabela. Interessante que o Chelsea enfrentou o Flamengo, enfrentou o Palmeiras e vai enfrentar o Fluminense, exatamente. 3 dos 4 brasileiros. Isso. Né? Chelsea e Fluminense. No outro jogo, Bayern de Munique e PSG. Por coincidência, Vitor, eu não assisti o jogo todo. Chegou um momento que eu coloquei na tela. Cara, foi na hora da contusão do Musiala. Uma tristeza. Olha, assim, eu sou fã demais do Musiala. Eu queria o Musiala do Real Madrid. Queria ver o Musiala jogando no Real Madrid. Mas assim, naquela hora que o Donnarumma sai da queda e tal, não deu para perceber a gravidade. Depois passaram a imagem em câmera lenta. Vitor, sério, você que está acompanhando e que viu, eu suei. Sim, acho que chocou todo mundo, né? Cara, foi um negócio... Como a transmissão é a mesma para todo mundo, a gente viu algumas reações, a mesma reação que eles tiveram, nós tivemos, como por exemplo, o Davis, que é o lateral esquerdo do Bayern de Munique, Afonso Davis, e ele estava assistindo o jogo, fazendo um react ao vivo ali na internet, e ele teve a mesma reação que a gente. Ele está contundido, né, o Afonso Davis? Isso, está se recuperando de lesão, e ele estava lá assistindo o jogo, e no mesmo momento ele coloca a mão na cabeça, ele já fica com aquela cara de choro, e todo mundo também no campo, quando percebe a gravidade que foi, por muitas coisas, assim, porque a lesão é muito grave, a imagem é muito feia, porque você percebe o pé dele solto, né, que teve a fratura ali na tíbia, e também por ser um menino muito jovem, com um potencial muito grande. Ele estava voltando de lesão. Estava no seu segundo jogo. É 5 meses para voltar a jogar. Voltar a campo. É isso. 5 meses. Vamos botar aí 7 meses. Então aí ele vai voltar a jogar mesmo. Jogar que eu digo, recomeçar aos poucos na temporada do ano que vem. Exatamente. Não é na temporada do ano que vem. É na mesma temporada, só que no ano que vem. Porque a temporada na europeia... é julho. Então, na mesma temporada, só que ano que vem. Isso, exatamente. No meio da temporada. Ele deve começar a jogar lá por fevereiro mais ou menos ali. E vamos torcer para ele se recuperar bem, porque tem Copa do Mundo, não é justo que ele fique. Exatamente. Agora, a saída do Donnarumma foi imprudente. Eu entendo... Levou falta de sorte ali, Isso. Mas foi uma saída imprudente, inclusive foi pênalti. Deveria ter sido revisado para pênalti, né? Exatamente. Eu acho que foi um acidente de jogo completamente óbvio, ele não teve nenhuma pretensão. Desculpa, você quer que eu faça uma comparação? É assim, você sai de casa num carro e bebe. Mas claro que você não sai de casa com a intenção de matar alguém. Mas acontece porque seus reflexos foram afetados. Quando você faz isso, você assume o risco de acontecer um acidente. Então ali, o Donnarumma ao sair, não saiu com a intenção de quebrar o Musiala, mas assumiu o risco de acontecer. Agora já estava na linha de fundo, já saindo, não tinha... E até esse ponto assim da bola já está quase saindo na linha de fundo. E ter o zagueiro também, do lado, eu acho que o Musiala também deu uma forçada de barra. Claro que faz parte do jogo dele, faz parte do jogo do Bayern de Munique, essa intensidade. Então acaba que junta tudo isso. Vou dar um passo para trás aqui e sair mesmo. Porque assim, ele não ia chegar naquela bola. Não, no meu entender, ele não chegaria assim, com perigo. Porque na hora que ele chegasse na bola, o Donnarumma estava em cima, o Pátio também, que era o zagueiro junto, estava em cima, ele não ia conseguir fazer muita coisa. Mas enfim, faz parte do jogo de futebol, infelizmente um acidente que aconteceu. Mas eu acho que o ponto
fundamental disso é que deveria ter sido pênalti. Pênalti, E claro. aí possivelmente mudaria ali a questão do jogo. Agora, esse tal de PSG Exato. é incrível, porque tem 2 jogadores expulsos. 2 jogadores expulsos no momento do jogo muito complicado, que Muito já era no complicado. final da partida. E aí ganha de 2-0. Meu amigo, Exatamente. Conseguiu matar o jogo com 2 a menos. olha, é o time a ser batido no mundo, Com certeza. o PSG. Bom, no outro jogo, Real Madrid e Borussia. Borussia Dortmund. O Real Madrid dominou absolutamente o jogo inteiro, uma apavoro no final. Por Vitor. 85 minutos a gente estava acertando dizendo que o Real Madrid ia ser superior ao Borussia no E jogo. foi. Foi, por 85 minutos. foi. Agora, aquele assim, o apagão ali de 5 minutos. Exatamente. Aconteceu. Entendeu? Primeiro gol, segundo gol e uma defesa não. Isso, primeiro gol, segundo gol. Foi o primeiro gol, o Mbappé faz outro Golaço. gol. Exato, faz um golaço. Depois tem o pênalti, que acontece segundo gol. E por último, a defesa do Courtois. Se o Courtois não defende aquela bola, aí o 3-3 ia para uma prorrogação. Prorrogação, o Real Madrid com 1 a menos, Com porque um a o menos, o House Ruiz... foi- Exatamente. Agora, a expulsão do House foi justa, né? Eu sou torcedor, mas foi justa. Agora vai fazer uma falta danada. E um ponto em comum Sim, entre então o vamos lá. PSG... Chelsea e Fluminense. Isso. Aí é o seguinte: nós temos do outro lado Real Madrid e PSG. Final de Champions League... Não, vai- não, vamos só ter uma ideia. Quem foi o penúltimo campeão da Champions League? Real Madrid, Quem foi o último? PSG. Você É os esse últimos o nível da campeões competição. o nível é esse do jogo. São os 2 últimos. Agora, vamos ser sinceros. Os 2 clubes têm momentos diferentes. Sim. Embora todo mundo elogiando o Real Madrid, elogiando, né, a evolução rápida do Real Sim. Madrid, mas o PSG hoje é um time pronto, é um time Exato. com repertório assim. Você vê É um time que tá 2 vivendo- a menos e o time fez 2-0. É um time que está vivendo o seu auge com um time que está em processo de construção. Então a diferença realmente é grande. Agora, a tem um tendência é que não seja um jogo assim. A tendência é que não seja um jogo que o PSG também ia ser fácil, não. Não, né? acho que não. Inclusive, esse jogo do PSG contra o Bayern não foi fácil. Não foi fácil. O Bayern, inclusive, fez um bom jogo. O problema é que o Bayern chegou àquele momento onde o outro time foi superior. Então, assim, o Bayern não errou. O PSG foi superior e ponto. E eu acho que é justamente o que pode acontecer nessa partida contra o Real Madrid. Que os dois times podem ter ali o seu jogo equilibrado, mas que o PSG consegue, por já ser um time pronto, por já saber o que fazer em campo. E um ponto em comum entre esses dois times é que os dois times vão jogar com o seu zagueiro, sem o seu zagueiro titular. Por exemplo, o PSG, do outro lado, também tem esse problema, né? Isso, o Pátio fica sem o zagueiro, o PSG fica sem o Pátio, que é o Que é zagueiro importante. equatoriano, Muito titularíssimo. importante. Quem entra no lugar dele possivelmente é o Beraldo, que apesar de ser... Excelente também. Exatamente. Apesar de ser bom jogador, o Beraldo tem uma questão, que ele não é acostumado a jogar pelo lado esquerdo, quando ele entra no PSG. Ele foi formado pelo lado esquerdo, mas ele normalmente entra no lugar do Marquinhos. Então tem essa diferença. Quando o Bellingham chegou ao Real Madrid, todo mundo disse, olha, o Bellingham parece estar jogando há 20 anos no Real Madrid. É a situação do House. Parece que ele joga há Isso. 20 anos no clube. Faz total diferença no Entendeu? jogo do Real Então, Madrid. Está assim, fazendo total diferença. Quem vai entrar é o Asensio. Possivelmente o Asensio, ou pode ser também que o Rudiger seja titular juntamente com o... Porque o Militão está contundido. É. Seria o Militão, mas está contundido, né? Tem a possibilidade de jogar Alaba, o Rudiger juntamente com o Tchouaméni, que foi o titular E jogar o Valverde Rússia. na Exato, lateral. tem essa Bom, possibilidade. mas aí o fato é o seguinte, o Beraldo para substituir o Pátio é muito melhor do que o Asensio substituir o Rossi. Eu concordo. Eu acho que o ponto Aí é é que está o justamente ponto, esse. entendeu? Então, Dentro mas assim, do jogo é isso mesmo. se o Real Madrid ganhar também não é novidade. Não. Não é assim uma coisa, né? E aí a gente mantém a previsão. PSG e Chelsea dando o PSG Acredito que sim. campeão. Agora, tem um jogo de terceiro lugar? Tem? Não, tem não. Não tem, né? Já foi. Agora, eu queria trazer um ponto aqui, um asterisco, que Como é é que o... define o terceiro e o quarto? É só questão mesmo de ranqueamento pelo que foi a partida dos jogos, né? Tá certo. Agora, tem uma questão dessa partida contra o Fluminense. Eu continuo achando que o Chelsea tem a possibilidade de vencer o Fluminense. Acho que, pelo menos por enquanto, o favoritismo fica do lado dos ingleses. Mas tem uma questão. O jogo, mais uma vez, vai ser no mesmo estádio onde o Fluminense derrotou o Al Hilal. Um calor ensurdecedor, como o povo gosta de falar. Vai estar muito quente por lá. E o time do Chelsea vindo aí de uma sequência grande de jogos, que foi essa sequência de Copa do Mundo, com o Fluminense muito mais acostumado a jogar nesse tipo de jogo. mais. E inclusive com a torcida do Fluminense Presente. presente, fazendo muita diferença nos jogos. Então, ao meu entender, o Fluminense vai se sentir em casa
casa, jogando nessa partida contra o Chelsea, e pode ser um fator primordial caso o Fluminense, além do Hércules, claro, que está sendo o herói do Fluminense desse Agora, jogo. se o Chelsea passar, o PSG vai ter mais dificuldade de vencer o Real Madrid na semifinal do que vencer o Chelsea na final. Sim, algo muito próximo do que aconteceu na Champions League, onde a chave que o PSG estava para chegar até a final era mais complicado do que a final em si, como que foi contra a Inter de Milão. Então, assim, a tendência é que quem passe dos dois Real Madrid a gente pode ter uma final antecipada do lado do PSG com o Real Madrid. Vamos lá, para encerrar aqui, coloca na tela, Vitor, aliás, Fabrício, na tela cheia. Aí só para a gente ter uma ideia, né, como ficou tudo aí nessa fase de classificação, a tabela, coloca aí. Kvaratskhelia, jogador, hein? Jogadoraço. Aí, coloca na tela, tela cheia, pronto. Então tá aí, ó, Chelsea e Fluminense e Bayern de Munique, aliás, e PSG e Real Madrid. Quem passar vai fazer a final da Copa do Mundo de Clubes e será o campeão inédito, né? Quer dizer, o campeão do primeiro torneio com este formato. Que, aliás, é um sucesso o torneio, né? O sucesso, inclusive, está sendo muito elogiado por todo mundo que não é europeu. Todo mundo que não é europeu está elogiando bastante essa competição. O europeu não elogia porque eles querem só ficar entre eles ali. É aquela história. Não é isso não. O europeu falou que não gostou, mas ninguém perguntou nada para o europeu, então deixa ele lá. Eu não tô, a FIFA é mundial. Exatamente. Não é só a Europa, não. A FIFA fez uma ótima competição mundial, que era o seu papel. O papel da FIFA é fazer esse futebol internacional forte, e é o que está fazendo. Está mostrando, por exemplo, que os times brasileiros, os times sul-americanos têm sua força, os times árabes, que muita gente tem preconceito, têm sua força, o Al Hilal mostrou isso. E, claro, mostrando que o futebol europeu ainda é superior. E está tudo certo, porque a gente sabe que é assim mesmo. Tá tudo certo. Entendeu? Tudo certo. Olha, tá aí. A final vai ser definida entre os 4 clubes. Jogos na terça e quarta. Exatamente. Amanhã terça-feira, tem o primeiro jogo, Fluminense e Chelsea, jogam às 4 da tarde. Então a gente sai daqui direto para assistir o jogo entre Fluminense e Chelsea. E na quarta-feira, o PSG contra o Real Madrid também jogasse. 4 também? Também às 4 da tarde, os 4 dois da jogos. tarde. E a final? Aí a final acontece no domingo. Que horas? No domingo, às 1 da tarde, mas eu vou confirmar para não dizer que eu... Mas 1 da tarde é um negócio complicado. Pronto, menti, 4 da tarde. É tudo os jogos vão ser 4 da tarde, que vai ser o horário nobre muito por conta do europeu. Do europeu. Exatamente. Obrigado, Vitor.